No vídeo de hoje, o maior escândalo jurídico da história recente do Brasil pode estar prestes a ser enterrado pela mesma toga que deveria garantir a justiça? E que a maior apreensão de ouro já feita pela PRF aconteceu no mesmo território onde políticos influentes têm histórico de processos por corrupção? Se tudo isso parece teoria da conspiração, prepare-se para mudar de ideia. 4 grandes tópicos. Primeiro, a guerra entre poderes PGR e Alexandre de Moraes. Enquanto a Procuradoria quer soltar presos do 8 de janeiro, Alexandre de Moraes age nos bastidores para manter todo mundo trancado, pressionado até antes de ser o relator oficial. O segundo item, ouro, corrupção e silêncio midiático. A PRF fez a maior apreensão de ouro da história, 60 milhões, e curiosamente ninguém na grande mídia parece estar interessado. Será por quê? Terceiro, violação da justiça e parcialidade escancarada. Mensagens vazadas mostram o gabinete de Moraes buscando provas antes do inquérito começar. Um juiz não pode fazer isso, mas fez. E mais, usaram um post de Instagram com bandeira do Brasil como prova de golpe. E número 4, o impeachment não é mais política, é uma necessidade. Diante da violação do devido processo, da moralidade e da imparcialidade, a saída de Moraes no STF se torna uma exigência da própria democracia. Não é direita, não é esquerda, é sobrevivência do Estado de Direito. Se você chegou até aqui é porque percebeu que tem algo muito errado acontecendo no Brasil. Então fortalece esse canal com um like, se inscreva aí agora e ative o sininho, porque aqui a verdade não tem rabo preso. Bora incomodar os donos do sistema. Mas, Chiquini, tem um ponto que eu estou comentando aqui, eu não sei qual que seria o procedimento normal, mas como é um assunto inexplorado, né, eu não sei se isso é conhecido facilmente pelas pessoas. Porque se a gente tem 41 assinaturas de senadores, o Davi Alcolumbre sente a pressão e resolve pautar por causa da maioria, tá? Aquilo passa na comissão, Alexandre de Moraes, 180 dias, né, afastado do STF. Como é que ficariam os julgamentos agora do 8 de janeiro se o Moraes fosse afastado? Funciona exatamente assim. É como um período de férias. Igualzinho, um período de férias, um período de licença. Tá? Você passa para um substituto. Natural. Há ali uma redistribuição, ou se não, já tem sempre um revisor. Então sempre tem um substituto do ministro. É sempre assim. Então, eu não sei exatamente como está lá, mas já deve ser regra. O substituto do Barroso é o fulano, o substituto do Alexandre é o ciclano, entendeu? Então, se ele é afastado, automaticamente ou haverá uma redistribuição ou vai já para um substituto já pré-constituído, tá? Porque ele é afastado, ele não tem como continuar. Mas até pegando esse gancho aí, tá? Tanto do impeachment do Alexandre de Moraes, que eu também acredito que vai passar o processo, porque, como eu disse, o Centrão entrou na jogada por livre e espontânea pressão do mercado financeiro que não quer sofrer as consequências secundárias da Magnitsky, tá? Essa vaza-toga, gente, isso daí, eu tava até vendo umas pessoas falando assim, eu não vi nada demais nas mensagens, eu vi muita gente falando isso. Eu tenho o defeito de ficar lendo comentário, né? Mas é importante ver o comentário, porque a gente você vê o termômetro das pessoas. No campo moral, pode até ver que as mensagens não são tão graves. Não tem nada tão feio ali do campo moral. Mas no campo jurídico é extremamente grave. Por quê? Olha isso aqui. Você está ali no dia 8 de janeiro. Dia 8 de janeiro aconteceu aqueles atos de vandalismo. Aconteceram. Foram permitidos, mas aconteceram, né? No 8 de janeiro, criam um grupo de WhatsApp chamado audiência de custódia, ou seja, as pessoas são colocadas no trem e levadas a Auschwitz. Foi isso que aconteceu. Chama as pessoas para um ônibus, dizendo que iriam levá-las novamente ao acampamento e levam elas para um campo de concentração e as pessoas estão presas naquele local, tá? Criam um grupo, audiência de custódia. Nesse grupo, eles fazem uma força-tarefa. Gabinete do Alexandre de Moraes e TSE. Aquela mulher que cuida do grupo é a chefe de gabinete do Alexandre de Moraes. Olha a gravidade disso daqui. Você ainda não tem um inquérito policial instaurado do 8 de janeiro. Você não tem ainda a PGR atuando no caso, mas você já tem o Alexandre de Moraes criando um grupo de WhatsApp
e botando pressão no grupo para que consigam provas para que ele mantenha aquelas pessoas presas. Fato é que ele não é nem o juiz da causa ainda, pelo menos não formalmente, né? Ele sabe que ele será o juiz porque o algoritmo do STF está viciado, ou pelo menos estava até semana passada, a reverter e converter tudo à relatoria dele. Mas ele está ali dizendo o seguinte, ó, me tragam provas porque eu vou prender todo mundo e daqui a alguns meses eu vou condenar todo mundo apenas de 17 a 20 anos. Vejam a gravidade disso. Não seria problema se aquelas mensagens tivessem vazado do gabinete do delegado de polícia ou do PGR. Por quê? Porque então, tudo bem, o delegado querendo elementos para representar pela preventiva, o procurador-geral da República querendo elementos para requerer a prisão preventiva, eles podem ser parciais. Mas o juiz não. Aqui está a gravidade. O juiz que posteriormente foi o juiz da causa. Ele estava ali pressionando para buscarem provas contra pessoas, porque tem uma mensagem assim, o PGR quer soltar todo mundo, mas o ministro não. Olha isso! Olha a gravidade. Juridicamente, isso é para anular tudo. Aquilo que dizemos ser parcial desde o início está provado. A gente sempre anunciou, há uma parcialidade ab início. Está provado pelas mensagens. Há uma parcialidade antes mesmo do 8 de janeiro. Tem uma mensagem que há um Ctrl-C, Ctrl-V do ministro. A chefe de gabinete dele manda um Ctrl-C, Ctrl-V do ministro falando assim, manda essa mensagem pro Eduardo, que é o Tagliaferro. Pede para ele fuçar os WhatsApp e o Telegram dessas pessoas, e o Telegram dos golpistas. Cara, é 8 de janeiro ainda. Ele já tá chamando aqueles caras de golpistas. Olha a parcialidade. E fuçar o WhatsApp e Telegram, as pessoas que acabaram de ser presas. E vocês viram as provas que eles utilizam para manter prisão? Não é prova de traficando droga, traficando arma, roubando. Não. É bandeira verde e amarela no Instagram, no Facebook. Tem bandeira verde e amarela nas redes sociais? O ministro vai decretar a prisão preventiva. Gente, é absurdo isso daí. É muito grave. Por isso que, no domingo agora, ele assistindo essas manifestações, ele dá aquela decisão com o fígado, porque ele está há muito tempo, se não desde 2019. Tem decisão do Alexandre de Moraes de 2019 perseguindo a direita. Então, há muito tempo, ele tem interesse pessoal nessa causa. Ele tem o Jair Bolsonaro como inimigo capital. Isso não pode. Isso não é um processo democrático, Max. E, Chiquinho, então você tem, ou seja, o próprio processo, né, da feitura, daquelas análises, daquela busca, né, ou seja, aquelas pessoas não poderiam estar fazendo isso, além da violação da LGPD, além de usar de maneira indevida o TSE, porque aquilo não tinha nada a ver com o processo eleitoral, né? Você ainda tem o processo todo em si, ou seja, chefe de gabinete do Moraes, assessores do Moraes ali numa coordenação para buscar algo para que aquelas pessoas não fossem liberadas na audiência de custódia. E isso em si mesmo já está errado, já anularia todo o processo. Mas além disso, Chiquinho, o que eu queria te perguntar é a questão do conteúdo, ou seja, não é crime você vestir verde e amarelo. Não é crime você fazer uma crítica ao Lula nas redes sociais. E isso não podia ser motivo também para você manter uma pessoa na audiência de custódia, né? Por isso que a gente fala ser um processo político. Veja, Sim. é um processo político. Por que eu vou prender essas pessoas? Porque elas têm lado político? Isso é um processo político, isso é Venezuela. Pulse as redes sociais e vejam se tem ali pessoas que têm lado. Qual lado? O lado da direita. Se eles são bolsonaristas, eles são golpistas e nós vamos manter a prisão. Veja que eu fiz uma pergunta para o G. Dias, numa dessas audiências, eu falei assim, G. Dias, aquele que serviu água para os manifestantes, né? Eu falei, G. Dias, havia tropa de prontidão antes da chegada dos vândalos? Eu chamo os caras que quebraram de vândalos, porque são. Tecnicamente, eu não tô ofendendo ninguém. Qualquer pessoa que jogou uma pedra num vidro é vandalismo, né?
Aí ele foi responder, o ministro interveio. O ministro falou assim: não, doutor, não são vândalos. São golpistas condenados. Absurdo, né? Então veja, a justiça, veja aquela estátua que foi rabiscada na frente do STF, ela tem uma razão de ser. Por que ela está vendada? Então a deusa Têmis, ela tem uma venda na mão, no olho, perdão. Ela tem uma venda no olho. Por que ela tem uma venda no olho? Para não enxergar nada? Não, para não enxergar a balança. Ela tem uma balança na mão. Aquela venda é para que ela não olhe para a balança. Por quê? Ela tem uma balança e ela não pode saber de que lado as provas estão sendo colocadas. Ela não pode saber se aqui é o lado da defesa ou lá é o lado da acusação. Entende? A questão é a balança que ela não enxerga quem está colocando as provas. A prova é do processo. Ela não dá bola se a prova é da acusação, se a prova é da defesa. A prova é do processo. A balança vai pesar. Pro lado que pesar, na outra mão ela tem a espada, que representa a justiça. Ela vai descer a espada. Ela vai descer a justiça. E veja que a deusa está com as duas mãos ocupadas. O que simboliza isso dela estar com as duas mãos ocupadas? Uma balança numa mão e a espada da justiça na outra. Significa que ela não tem um terceiro braço para procurar provas. Consegue entender? Isso representa a inércia e a imparcialidade. Se ela tem as duas mãos ocupadas, a justiça não busca provas. A justiça trabalha com as provas que as partes trazem. E ela não está preocupada a quem pertence à prova. Isso é representatividade. Se você olha para isso que eu acabei de falar e identifica o Alexandre de Moraes nisso, o Alexandre de Moraes está agindo corretamente. Se você olha para isso e não consegue identificar, não tem semelhança alguma com o Alexandre de Moraes, é porque ele não representa a justiça. Eu digo, o Alexandre de Moraes hoje, por que ele extrapolou todas as barreiras? Porque ele é parcial por inteiro nesse processo e hoje ele tem uma sanção da Lei Magnitsky que impossibilita ele de ter moral a conduzir um processo judicial na Corte Máxima do Brasil. Então ele tem que ser impeachmentado porque ele é um agente público. Não tem como um servidor público que está na representação do povo seguir representando um poder tendo sido considerado mundialmente como violador de direitos humanos. É completamente inviável, inconcebível ele estar nessa função. Então o impeachment do Alexandre de Moraes não é mais uma questão política. Veja, não é mais direita e esquerda. É uma defesa do Estado de Direito. Porque ele não tem mais como continuar sendo agente público. É disso que se trata. É uma defesa da moralidade do serviço público, Alan. Entendeu? Não é mais político. Não é argumento político. É argumento jurídico o impeachment do Alexandre de Moraes. Doutor Cecchini, tem algo bem interessante acontecendo no Brasil, porque eu não sei se você sabe, mas aqui na timeline, policial não paga assinatura. Então, nós estamos aqui com milhares, tá, de policiais. E um policial ontem me enviou essa matéria que eu quero colocar na tela agora, que foi a maior apreensão da Polícia Rodoviária Federal, a maior apreensão de ouro. A maior apreensão de ouro da Polícia Rodoviária Federal, e não tem ninguém falando nisso. E isso ocorreu exatamente naquele local onde nós fizemos o dossiê do Alcolumbre. Não está conectado a isso, tá, gente? Eu não estou linkando o Alcolumbre ao que aconteceu aqui. Mas a família do Alcolumbre já respondeu inúmeros processos pelo mesmo crime e ao mesmo local. Dá o play, produção, por favor. Olha isso aí. Tem uma apreensão gigantesca de ouro. A carga é avaliada em 60 milhões de reais. Isso ocorreu ontem, tá? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 104 quilos de ouro dividido em barra durante uma abordagem na BR-401 em Boa Vista, Roraima. O condutor, um homem de 30 anos, ficou nervoso ao ser abordado. Os documentos que ele apresentou tinham informações suspeitas. Foi quando os agentes decidiram vistoriar o veículo e encontraram as barras de ouro avaliadas em torno de 60 milhões de reais. Pausa aí. Segundo a PRE. Pausa aí rapidinho. Falta só mais um minutinho, pessoal, para vocês acompanharem. Vocês ouviram o valor? Vocês ouviram o valor disso? É algo absurdo. É a maior apreensão da Polícia Rodoviária Federal na história da corporação. Tá? A maior na história da corporação. E normalmente, quando você, por exemplo, pega
o roubo de alguma coisa, você acaba transformando aquilo em ouro exatamente para não ser pego quando você tem medo, por exemplo, de lei Magnitsky. Não estou dizendo que o Alexandre de Moraes está envolvido nisso, só estou dando um exemplo para vocês porque da importância do ouro. Você consegue pegar um roubo, um dinheiro, o Dr. Checchini pode até trazer alguns casos concretos que ele possa ter presenciado em algum julgamento, ou que ele estudou, porque ele é professor. Olha isso aí, solta o play. O casal que conduzia o carro se recusou a informar a origem e o destino do minério. De acordo com a verificação, foi visto alguns pontos que precisavam ser aprofundados. Não é de Roraima não, tá? É a maior apreensão da história da PRF. E quando foi o momento de encontrar o produto dentro do veículo. Em relação às pessoas, havia um casal dentro do veículo e no momento da abordagem se colaboraram, Foi tudo tranquilo, mas de acordo com o comportamento e a verificação do veículo, conseguimos chegar até a verificação desse produto que estava escondido no local interno do carro. A carga foi encaminhada à sede da Polícia Federal, que vai investigar o crime. Essa foi a maior apreensão de ouro já realizada pela PRF em Roraima. A anterior, em junho de 2024, somava 21 quilos de ouro ilegal, avaliados em cerca de 10 milhões de reais. É muito dinheiro, doutor Checchini. Eu preciso parabenizar esses policiais que entregaram ouro, hein, Alan? Sim. A gente não pode esquecer disso, hein, cara? Com certeza. Brasil, policiais que podem morrer a qualquer momento. Poderia muito bem ter colocado muitas barras de ouro no próprio bolso, essa é a verdade, e noticiar só algumas, né? Cara, fiquei feliz. Agora, isso daí é o seguinte, eu ouvi alguns buchichos, nós temos que cuidar com o que a gente fala, né? Por isso que eu tenho agora meu canal fechado, onde eu posso falar algumas coisas, eu tenho a minha comunidade, onde eu posso falar. Fala da sua comunidade. Só falar esse ponto aqui, que é o que eu posso falar, eu já explico qual que é a ideia. Existe um buchicho, Alan, tá? Existe um buchicho que estão convertendo todo o dinheiro da corrupção agora, tá, em pedras preciosas e barra de INSS. ouro. Tudo isso daí. Tá? Então a origem dessas barras de ouro é corrupção. Entendi. Tá? E o destino são países estrangeiros. Tá? Como Venezuela, Irã. Não estão fazendo. Porque a Lava Jato fez eles inovarem o sistema. Então eles estão convertendo tudo em pedra preciosa e barras de ouro. É isso que eu posso falar.